Olá, bem-vindos ao nosso programa de entrevista. Meu nome é Ruth e estarei entrevistando a Ruth também. O tema principal do nosso debate hoje será dispositivos digitais no ensino e aprendizagem. Então, a primeira pergunta é: o que é aprendizagem móvel e que conceitos fundamentam essa perspectiva de utilização de tecnologias móveis no ensino? Então, eu vou me basear principalmente em Santos e Porto, de 2015, mas vai ter outros autores ali nos meus comentários que depois eu deixo disponível nos comentários da entrevista. Então, a aprendizagem móvel, ela também é conhecida como Mobile Learning, M-Learning, e ela é uma mobilidade de ensino e aprendizagem que se consolida por meio de uso de tecnologias móveis, como smartphone, tablet, notebook, e isso de forma isolada ou entre outras tecnologias digitais ali também. E aí ela vai ser definida como essa aprendizagem que ocorre quando o estudante não está confinado a um local estático e estipulado. Então, ele vai conseguir tirar proveito das oportunidades educacionais oferecidas pela tecnologia portátil, além da sala de aula. Então, por isso a importância dessas atividades serem intencionais, guiadas por um professor, baseada em um planejamento com objetivos educacionais bem claros. E aí, em relação à segunda parte da pergunta, né, que é quais conceitos fundamentam essa perspectiva, a gente vai ter vários conceitos, né, entre eles mobilidade e portabilidade, que vai se referir a essa facilidade, né, de transportar os dispositivos físicos e aprender em deslocamento, aprender fora. Então, isso acaba quebrando barreiras geográficas e temporais do ensino tradicional. Tem também a ubiquidade, que é essa capacidade de estar conectado e presente em vários ambientes virtuais e físicos simultaneamente. Então, o M-Learning, ele vai utilizar ele vai se apoiar fortemente nessa comunicação ubíqua para fornecer respostas instantâneas à curiosidade do aluno a qualquer momento. Tem também a hipermobilidade, que ela é compreendida como a mobilidade física ampliada pelos aparatos que nos conectam ao ciberespaço. Então, aí vai surgir o conceito de pedagogia da hipermobilidade, que é essa sistematização, né, de processos metodológicos de aprendizagem conectada. A gente tem também conectividade e convergência midiática, que são os smartphones e tablets funcionando, né, como mídias convergentes, que eles vão reunir num único aparelho funções de áudio, vídeo, texto, acesso à internet. Nós também temos o conceito de interatividade e colaboração, que é o uso dos dispositivos móveis rompendo com o modelo estruturalistas de mera emissão e recepção de mensagem. Então, aqui a gente incentiva o aluno a deixar de ser um sujeito passivo para se tornar um produtor e disseminador ativo de conteúdos. Temos também a autonomia e a personalização, porque a tecnologia móvel ela vai fornecer suporte, né, para a investigação individual, ela vai permitir que o aluno adapte o aprendizado aos interesses dele e no ritmo dele também. Então, aqui a gente consegue estimular a proatividade, a autodisciplina do estudante. E, por último, a ecologia de mobilidade, que é o complexo móvel também, né? Que é a compreensão, né, de que as tecnologias móveis elas fazem parte de um ecossistema sociocultural em transformação. E aí a gente percebe que o M-Learning ele não é focado no aparelho em si, mas ele é focado nas práticas diárias, né, e nos espaços cotidianos que são ressignificados como ambientes de aprendizagem dentro da nossa cultura digital. Muito interessante. Agora, vamos para a segunda pergunta. Quais são os principais dispositivos digitais que podem ser utilizados na aprendizagem móvel e quais suas potencialidades no contexto educacional? Dispositivos digitais, a gente tem vários ali, né, para utilizar na educação, como smartphones, notebook, tablet. Nós temos os assistentes pessoais digitais, né, conhecidos como PDAs. Nós temos os e-readers, tipo Kindle acho que é o mais famoso, o smartwatch, leitor de áudio, que daí seria o MP3, MP4. Mas mais importante que isso, né, é a gente saber quais são as potencialidades de transformação que esses dispositivos nos permite alcançar na dinâmica de ensino e aprendizagem, né? Então, assim como já iniciei na resposta anterior, essa facilidade, né, que o aluno tem de transportar os aparelhos em qualquer lugar. Inclusive, Santos e Porto, 2015, vai trazer esse conceito de anytime, anywhere, que em qualquer lugar que tu esteja, a qualquer tempo, você consegue possibilitar ali, né, que a aprendizagem ocorra. Então, você acaba rompendo as fronteiras de espaço e de tempo. Também a gente tem essa convergência de mídia, que permite, né, que
em um aparelho só, como o smartphone, você vai ter ali gravador de áudio, você vai ter acesso à câmera, GPS. Então, isso faz com que o aluno ele consiga ter, em um lugar só, um monte de ferramentas que permitem ele expandir o conteúdo dele e também vai enriquecer muito a sala de aula, né? Se o professor usar com intencionalidade. Outro ponto importante é quando o professor ele vai convidar esse aluno para deixar de ser só um receptor na sala de aula e também se transformar em uma pessoa que produz o conteúdo. Então, através desses dispositivos, o aluno ele consegue produzir fotografia, ele consegue gravar vídeo, gravar um TikTok, gravar um podcast, e tudo isso associado às temáticas da aula, né? Então, a tecnologia, ela vai permitir que esse aluno, ele passe, né, desse papel passivo que o ensino tradicionalista acaba gerando, passa para esse papel mais criador, né, mais ativo em relação ao conhecimento. E outra parte muito importante é como que a tecnologia móvel ela vai potencializar essa comunicação em rede, né? Então, aluno com aluno, aluno com professor, professor com professor também, o trabalho em equipe, né? E aí, nesse caso, o trabalho em equipe utilizando não só a sala de aula como espaço físico, mas também os ciberespaços, né, que são produzidos. Também temos engajamento, né, como que a gente consegue trazer artefatos diferentes para a sala de aula e engajar e motivar essas crianças, esses jovens e tal. Então, eu acho que esses são, né, as principais potencialidades que a gente encontra na educação móvel, na aprendizagem móvel. Muito boa colocação. E agora, passando para a próxima pergunta, de que forma o uso de tecnologias digitais pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia e das competências dos alunos? Como os dispositivos digitais podem ser utilizados de forma pedagógica para aumentar o engajamento dos alunos em sala de aula? Então, essa pergunta é uma pergunta assim, bem complexa, né? Porque eu acredito que as tecnologias digitais, elas impulsionam uma mudança profunda, né? De qualquer forma, no paradigma educacional. Porque principalmente pelo fato de que ele vai transformar o aluno nesse mero receptor passivo de informação e vai transformar ele no construtor ativo, né, do seu próprio saber. Então, eu acho que a contribuição que tem para o desenvolvimento da autonomia e das competências é que essa inserção dos dispositivos móveis acaba transformando o aluno nesse papel de aluno pesquisador, porque ele começa a investigar também, ele começa a ter as suas dúvidas, seus questionamentos, e ele mesmo pode correr atrás dessa informação. Então, esse estudante ele começa a ser equipado com esses dispositivos, né? Então, ele acaba tendo esse acesso contínuo à rede, e ele vai ganhando autonomia para ditar o próprio ritmo de aprendizagem, e também para investigar o que ele tem de curiosidade, para gerenciar as informações também que ele precisa para a resolução de problemas. Então, eu acho que isso acaba estimulando bastante, né, a autodidaxia e a autodisciplina da criança, do adolescente, do jovem. Em relação ao desenvolvimento de competências, as tecnologias digitais, elas são fundamentais, né, para forjar habilidades que são exigidas no século XXI. E aí, Santos e Porto 2015, eles vão trazer a questão dos 4 Cs, né, que daí o primeiro seria pensamento crítico, que aí fica, como é o primeiro C, que seria critical thinking, aí depois comunicação, colaboração e criatividade. E aí, no caso, a criatividade estaria junto com a inovação. Em relação à última parte da pergunta, que fala sobre estratégias, né, para aumentar o engajamento dos alunos, a gente precisa entender que usar a tecnologia simplesmente como um substituto para a lousa ou para o quadro, não vai adiantar. A gente precisa que ela seja um meio para metodologias ativas, né? E aí, Santos e Porto, 2015, eles vão trazer essa tendência, né, do BYOD, que é Bring Your Own Device, traga seu próprio dispositivo. E tem se mostrado muito eficaz, porque ele vai permitir que os alunos usem os seus próprios smartphones, né, que já têm intimidade, e a aula acaba se tornando, né, muito mais dinâmica e acaba que a retenção de conteúdo também aumenta significativamente. E aí os professores podem pensar, né, em diversas práticas, né? A gente tem a parte da gamificação, da avaliação imediata com quiz, nós temos aulas dispositivas que são interativas, em que você usa aplicativos como o Nearpod, que daí ele
traz uma nova forma, né, de apresentar slides. Então, ao invés de alunos só ficarem olhando para a tela, né, a apresentação ela é dividida nos dispositivos deles, né? Então, bem interessante. Tem também a tentativa do erro como virtude, através de jogos digitais, que a gente vai trabalhar com a parte de investigação, né, utilizando os jogos para ensinar os alunos a lidar com o erro de forma construtiva, vídeos interativos, a expansão da sala de aula para redes sociais, isso inclusive é um método bem interessante, né, que é quando os alunos começam a usar Padlet, ou então quando começam a usar seus próprios blogs e coisas assim, ou então até o uso estruturado do WhatsApp também é interessante, né, com murais virtuais. Então, tem várias formas, né, de captar ali o engajamento do aluno. Perfeito. Bom, já estamos aqui na reta final, né? Então, passando para a última pergunta, como assegurar a interação e a interatividade com o uso de artefatos tecnológicos, gerando uma aprendizagem significativa para os estudantes, afastando-se da passividade dos métodos tradicionais de ensino? Essa pergunta, né, ela é um resumo assim, de tudo que a gente falou até agora, né, nas outras questões. E, bom, e assim, né, para garantir essa interação, interatividade, né, na sala de aula, com o propósito de gerar uma aprendizagem significativa, é fundamental que a tecnologia seja incorporada e não só utilizada, para que ela possa romper com esses paradigmas tradicionais, né, dessa educação estruturalista, que é de mera emissão e recepção de mensagem. E aí a gente coloca o estudante, né, nesse papel de autor da própria história, de construtor ativo do conhecimento. Então, por isso que é importante entender que só você inserir a tecnologia na sala de aula não vai garantir que realmente a aula, que a aprendizagem significativa está realmente acontecendo, né? Não adianta eu mudar, escrever no quadro para passar um slide. É preciso que exista um planejamento intencional e uma mediação docente que seja de fato eficaz, né? Então, essa intencionalidade pedagógica e o papel do professor como mediador é extremamente importante, porque o professor ele deixa de ser esse detentor do conhecimento, esse transmissor do conhecimento, que é o típico da pedagogia tradicional, né? E ele passa a atuar como um líder pedagógico, um orientador, um facilitador, né? Então o professor ele passa a articular o conteúdo da pedagogia e a tecnologia, né? Que são ali as bases do modelo TPEC, que é bem interessante porque vai garantir, né, que os dispositivos digitais eles façam sentido para a realidade do estudante. E aproveitando a deixa, né, para que a aprendizagem seja realmente significativa, o novo conteúdo ele precisa se relacionar de forma não arbitrária com os conhecimentos prévios do estudante. E aí a gente também fala, né, sobre o fomento à autoria e à produção de conteúdo. Isso também é algo importante porque faz com o dispositivo a tecnologia de dispositivos móveis, ela não está apenas em consumir ideias, mas principalmente em criar e recriar. Então, ela permite, né, que essa transformação do aluno em consumidor passivo desse monte de conteúdo, desse monte de informação, e um produtor cidadão também, um produtor cidadão ativo em relação a isso. Então, ao aplicar essas metodologias, a sala de aula ela passa de um modelo tradicionalista, um modelo de transmissão mecânica, e passa a se tornar um ecossistema aberto, fluido e criativo, em que os artefatos tecnológicos eles vão fornecer as bases para a autonomia e para o pensamento crítico dos alunos. Muito obrigada pela sua participação, obrigada para quem está assistindo, encerramos por aqui, até a próxima.